dar uma orientação e fazer uma admoestação com relação a isso aí que vocês vão ouvir. Eu tenho falado para vocês, eu vou insistir, é aquele ditado que deveria estar na Bíblia, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, mais uma vez eu vou falar. A nossa realidade, aquela que nós construímos, você me lembra muito bem disso, o slide está aí para você ver depois. A nossa realidade precisa ser construída por nós, mas ela precisa de uma base de construção. Você não constrói a sua casa sem um alicerce. Eu conheço muitas localidades, eu vou a muitos locais que as pessoas levantam paredes no chão de barro, não tem alicerce, não tem coluna. Aí chamam a gente desesperado lá porque a casa caiu e a pessoa pergunta, não sei por quê. Porque, óbvio, não tem alicerce, o cara levantou o tijolo em cima do barro, não fez alicerce, não fez nada. Depois levantou 4 paredes, paredes estão soltas, botou lá uns caibros lá, botou umas telhas Eternite lá, cai e não sabe por quê. Então nós precisamos construir a nossa realidade, mas a nossa realidade precisa de uma base. E quando a gente constrói a nossa realidade, não constroem por nós, a gente não fica refém daquela pessoa que construiu para a gente. Não fica refém da pessoa que vai embora, aí a gente fica, ah meu Deus, foi embora. Não, porque eu construí a minha realidade, não foi aquela pessoa que construiu. Eu não fico refém do emprego que eu perdi, fico desesperado porque foi alguém que me deu aquele emprego. Não, eu construí as minhas possibilidades de continuar naquele emprego ou em outro melhor, eu não fico refém. Vocês querem ver uma coisa? Esses cupichas de políticos que tem por aí, um dia desse eu falei para um deles, eu falei, ó, tá vendo só? O camarada que você é cupicha quase morreu por causa do coronavírus. Olha como é que você está desesperado. Se ele morresse, estava frito, ia fazer o quê? Você ia recorrer para quem? Então nós não podemos construir a nossa realidade, não podemos deixar as pessoas construírem a nossa realidade. Eu preciso construir. A minha esposa será mais feliz se eu tiver a minha felicidade construída. Ela será mais feliz se ela construir a felicidade dela. Os meus filhos precisam, eles estão na dependência, é óbvio. E a coisa mais gostosa do mundo é esse período que a gente é pai, que os nossos filhos são carentes e dependentes de nós. Depois chega uma idade que você quer botar para fora, né? Fala, não chega, já sugou demais, né? A fase de pai que a gente mais gosta é essa fase do Nicolas, né? Essa é a fase que nenhum pai reclama, né? Nem reclama. Agora tu vai ver, completar uns 17, 18, 25, 30, você fala, qual é? Vai ficar na minha dependência aqui, vai cuidar da tua vida. Então a gente gosta disso. A gente gosta, não confundam, a gente não querer que a pessoa construa alguma coisa por nós, com a gente precisar da pessoa para nos ajudar, é diferente. Nós precisamos construir a nossa realidade, porque é ela que vai nos fortalecer, que vai nos dar base na hora que nós estivermos passando por dificuldades. Então quando a palavra diz que você tem que construir a sua vida na rocha e não na areia, você tem que ter uma realidade para você formar a sua vida. E eu recomendo que essa base seja a sua fé. Só estou recapitulando. Conhecimento é bom, estrutura física é boa, o shape físico é muito bom, mas a gente precisa de algo muito mais substancial e que permaneça. A fé. A fé, tá certo? Então eu tenho falado várias coisas para vocês e toquei no assunto de que crer no nome do Senhor é uma forma de você criar base para a sua realidade. A palavra fala, o justo viverá pela fé, e fé significa crer. Eu creio em quê? Se alguém chegar para alguém e falar assim, vem cá, você crê em quê? Eu creio em Deus. Mas você crê em Deus em quê? Quais são as coisas de Deus que você crê? Tem gente, eu creio em Deus. Não, Deus é constituído de várias características que você precisa acreditar. Tem gente que é crente há 952 anos, mas não crê em muita coisa de Deus. Não crê. Tem crente que não crê no arrebatamento.
Tem crente que não crê nessa história de santificação. Crente, eu creio em Deus, tal, mas tem coisas pertinentes a Deus que ele não crê, e tem coisas que ele crê. E uma das coisas que eu quero incentivar você a crer é em relação ao poder que está no nome do Pai. Então, esses nomes eu vou aprofundar um pouquinho só mais um pouquinho, não muito mais, coisa bem tranquilinha. Ainda não é hora de aprofundar, mas eu preciso que você preste bastante atenção. Pode colocar o slide aí, por favor. Baseado aí no Salmo 94, eu preguei isso aí, acho que quinta, terça, não me lembro. Os nomes de Deus, aí tem um subtítulo, que garantem refúgio emocional. Atenção, se tem uma coisa que nós precisamos é de refúgio emocional. O que tem sido mais assolado hoje na vida das pessoas que estão vivendo esse mundo, não é por causa do coronavírus, vá um pouquinho antes. O que mais assola? É a questão física ou é a questão emocional? Talvez você diga o seguinte: pastor, as duas coisas. As duas coisas. Pois eu te digo que a parte física, na maior parte das vezes, é afetada por causa da questão emocional. As chamadas doenças psicossomáticas. A pessoa somatiza, a pessoa vai adicionando angústia na vida, vai adicionando não conseguir resolver os seus problemas emocionais, vai adicionando essa impotência perante algumas situações e acaba somatizando, acaba agregando um monte de coisa e cria uma doença, por exemplo, uma doença no coração. Então eu garanto a você que hoje o que mais afeta as pessoas, ou pelo menos o que em primeiro lugar mais afeta a pessoa, são as questões emocionais. E a gente precisa de refúgio. O brasileiro não tem hábito de fazer terapia. E não deve ter mesmo. Porque muitas vezes não adianta. Você vai numa pessoa que está lá só, se formou, falar uma coisinha meia teórica lá e não resolve o problema. É difícil você achar um terapeuta de verdade, bom, muito bom. E quando acha, é caríssimo. E o brasileiro, não vou gastar dinheiro para ir eu gasto dinheiro tomando Coca-Cola de 2 litros no almoço, mas eu não gasto o referente à Coca-Cola do mês inteiro para ir no terapeuta. Deixo de tomar o mês inteiro e vou no terapeuta. Então ele não quer. Mas ele começa a descobrir, com pouco tempo, de que a cabeça dele está entrando em parafuso. Ele precisa de um terapeuta. As questões emocionais. Então existe um recurso em Deus, que é você ter todas essas necessidades emocionais atendidas. E de que forma? Uma das formas acontece isso. Uma das formas é você se apegar ao nome ou aos nomes do Pai. Você vai entender isso um pouquinho mais, tá bom? Por isso que o subtítulo, pode colocar de novo aí por gentileza, né? Os nomes de Deus que garantem refúgio emocional. Aquela foto ali é aquela imagem, a imagem do que seria a Torre Forte, né, de um castelo, né? Eu tirei essa imagem, tá claro, né? Todo mundo já sabe, pelo menos a maioria. Essa imagem aí é de quê? É de onde? De que filme? Quem? Senhor dos Anéis. Pô, acertou em cheio. Senhor dos Anéis, né? É uma imagem que eu tirei a questão do Torre Forte. Você sabe que o Senhor dos Anéis tem uma história muito voltada para as questões de Deus, né? Tirando algumas coisinhas lá que precisam ser sublimadas, mas eu gosto muito dessa série aí. Enfim, então tá aí o que seria a Torre Forte. A primeira coisa a ser batida é a Torre Forte, e com Deus ninguém vai conseguir vencer. Bom, então vai conseguir vencê-lo, né? Em relação a Deus, não. Pode avançar, por favor. Qual é o objetivo então dessa ministração que eu quero trazer para vocês? O objetivo é esse daí: sensibilizar os membros, porque eu não estou mais querendo conscientizar ninguém, porque eu descobri, né, através de muitas situações, que ninguém é conscientizado. A conscientização depende da pessoa, a pessoa que se conscientiza. O que nós podemos fazer é sensibilizar as pessoas. Então, em educação não se usa mais o verbo conscientizar, a gente usa o verbo sensibilizar, tá certo? Então, sensibilizar os membros da IECPSJ, Igreja Evangélica Congregacional Parque São José, sobre o recurso terapêutico
promovido pelos nomes designativos do Deus Pai. Então há um recurso terapêutico. A minha alma está assolada, as minhas emoções estão à flor da pele, então eu preciso buscar em Deus uma solução desse exacerbar das minhas emoções, porque senão eu vou acabar ficando doente. Então aquela pessoa que é estourada demais, aquela pessoa que não pode ver um comercial de televisão do Itaú que começa a chorar, aquela pessoa que pensa em alguém do passado que inclusive já se foi, já morreu, começa a entrar em parafusos, começa a chorar, começa a viver a vida do passado, pessoas que não largam o passado, não conseguem viver o presente, não projetam o futuro, essas pessoas precisam ter essas necessidades atendidas. E nós já entendemos que com a situação que nós vivemos, muitas vezes nós é que temos que buscar esses recursos. E a gente tem mania de que os outros busquem por nós, né? Aí vem a mulher e fala assim: não, eu vou marcar um médico para você. A pessoa vai. Mas só que muitas vezes é você que tem que correr atrás do médico. E nós temos esse problema de deixar os outros correrem por nós. Então eu estou ministrando para vocês como objetivo isso, que você tem um recurso terapêutico. Você tem um divã, o divã de Deus. Aliás, toda vez que eu falo do divã de Deus, eu lembro daquele livro do falecido pastor Caio Fábio de Araújo Filho, No Divã de Deus, que é maravilhoso. Aquele livro é maravilhoso. É uma pena que esse homem não seja mais o que ele era no passado. Mas você tem um divã, então você vai chegar lá, e o divã é aquela poltrona, né, inclinada do psicólogo. Aí você vai chegar lá para Deus: Deus, eu estou com um problema, por favor, me ouve, porque eu preciso solucionar essa questão. Então, o que eu quero ministrar para você é isso, tá? Coloca de novo aí, por favor, sensibilizar os membros da IEC do Parque São José sobre o recurso terapêutico promovido pelos nomes, guardem isso, nomes designativos do Deus Pai. Bom, para você entender agora o que é nome designativo, pode colocar aí. E eu preciso que você entenda muito bem isso. Entenda muito bem. Nome designativo, como esses que vocês vão ver, não é um nome singular de Deus, mas é um nome pluralizado que vai mostrar algumas características de Deus. Eu vou repetir para você: o nome de Deus ninguém sabe pronunciar, a gente sabe como se escreve, mas nem o judeu que é dono da língua hebraica sabe pronunciar como se pronuncia aquelas 4 letras, não sabe. E na verdade foi Deus que promoveu isso, para que ninguém pronunciasse o nome dele em vão. Quando a gente fala assim, Deus me livre de acontecer isso, né? Deus não é o nome de Deus. Deus é apenas uma forma designativa de falar que existe um conselho santo formado de 3 pessoas que se amam, que são poderosas, que concordam em tudo. Isso é chamado Deus. O nome real de Deus a gente só vai pronunciar quando a gente estiver lá com ele, que aí a gente não corre mais o risco de pronunciar o nome em vão. Mas nós temos nomes que são chamados nomes designativos, que mostram características de Deus. Então, por isso que eu coloquei para você aqui como é que o dicionário define, né? Designativo, que serve para designar. Eu gosto quando o dicionário faz isso, né? Aí você vai lá, você fala assim: eu quero saber o que é procrastinar. Aí vai lá, primeira coisa, aquele que procrastina. Aí você, mas então, o que é que procrastina, né? O dicionário faz muito isso. Mas aí vem, que indica, característico. Então são nomes que indicam características de Deus, tá certo? Aí vem aí um conselho para você, pode passar, e preste bastante atenção nisso daí, preste muita atenção. Atenção, os nomes designativos de Deus não apresentam a personalidade de Deus, mas sim sua forma de agir. É um erro gravíssimo as pessoas tentarem entender Deus pelas formas que ele age, a personalidade de Deus. Não dá para definir a personalidade de Deus a partir da forma que ele age, porque a Bíblia nos coloca mais uma quantidade muito grande de atos de Deus
e permite que a gente conheça como Deus age por meio desses atos. Mas o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão, que não dava para definir Deus a partir do que estava sendo revelado ou que já foi revelado, porque Deus é muito mais do que isso. Então a gente tentar mapear a personalidade de Deus pelo que Ele faz é um grande erro. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que, para conhecermos a personalidade de Deus, nós temos que nos relacionar com Ele. O relacionamento mostra a personalidade de Deus. Se você tentar conhecer só pelo que Ele faz, meu irmão, isso daí é um erro gravíssimo. Jó, eu sempre falo isso, descobriu, falou: olha, eu pensava que eu te conhecia, eu pensava, mas agora, a partir dessa doença, eu entendi realmente quem tu és. Em nenhum momento da Bíblia, antes da doença de Jó, a palavra nos diz que Deus conversa com Jó, mas foi na doença que Deus começou a conversar intimamente com Jó. E no final, Jó fala isso: agora, por meio dessa doença, os meus olhos começaram a te enxergar. O apóstolo Paulo declarou que Deus é insondável. Uma pessoa insondável é uma pessoa que a personalidade não pode ser mapeada. A única coisa que a gente sabe de Deus é que Deus tem uma personalidade boa, Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que cuida. Isso são características da personalidade dele. Então nós não devemos buscar personalidade de Deus por meio desses atos que ele pratica, ou que ele ainda pratica. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem um monte de livro aí falando: você vai entender Deus se você perceber que Ele faz isso. Isso é um erro, porque aí você fica igual um maluco, fala: agora sim, agora eu descobri. Se Deus faz isso porque Deus é assim, então eu vou. Aí Deus nunca faz aquilo na sua vida. Aí você fica com uma interrogação: ué, cadê Deus? O que esse bando de pateta fala por aí? Você quer prosperar? Aí faz o seguinte: você lança uma semente, porque Deus prometeu, essa é a personalidade de Deus, Ele não vai errar. Aí você lança a tal da semente, você dá alguma coisa, não recebe nada em troca, e você fica assim agora. Porque a personalidade de Deus precisa ser entendida, porque para você Ele não quis fazer. E por que Ele não quis fazer? Você precisa entender por quê. Isso você só vai entender se você se relacionar com Ele, tá bom? Pode voltar lá. Então nós vamos ver a forma de Deus agir. Pode avançar. Bom, vai aí um conselho e uma orientação muito especial. Até aqui todos entenderam? Todos entenderam que nós estamos analisando alguns nomes designativos de Deus. O que é nome designativo? Que demonstra a forma dele agir, mas que não apresenta a personalidade dele. Ah, pastor, mas parte pode apresentar? Pode, mas não total. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quer conhecer quem de verdade é o teu Deus? Vá se relacionar com Ele. Aí você vai conhecer de verdade essa personalidade. Mas se buscar só a forma de agir, você só está buscando o que Deus faz, não é o que Deus é. Cuidado, tá bom? Bom, eu coloquei esses nomes aí, para ser mais exato, esses 16 nomes, para fazer um alerta a você. O que eu vou fazer a partir de agora não é te dar a transliteração do nome de Deus no hebraico. Por exemplo, aquela primeira El Shaddai. Existe lá uma conjugação de palavras do hebraico, que são símbolos difíceis. O hebraico é uma língua muito difícil de se falar e de se entender, porque é muito próxima às codificações linguísticas do Oriente, que são aqueles símbolos, que por trás daquele símbolo tem todo um conceito, e há uma forma de falar. Se você falar com um tom mais alto é uma coisa, se você falar com um tom mais baixo é outra, tal. É difícil, é uma língua difícil. Mas quando a gente translitera, ou seja, como é que aquela palavra é dita na nossa língua? Então, por exemplo, há lá um conjunto de palavras que dá El Shaddai, e El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. O que eu vou fazer com você, e eu não estou nem um pouco preocupado se você de repente pode ficar um pouco frustrado com isso, eu não vou te dar a transliteração do nome, eu vou te falar a tradução do nome, e nós vamos nos basear na tradução do nome. Sabe por quê?
Porque vai ser, aqui eu não acredito que não seja o caso, embora a gente precise tomar cuidado. Mas aí fora, eu conheço muita gente que é um tal de, na hora da oração, tu és o El Shaddai, e só para mostrar que sabe falar El Shaddai, mas que não sabe ainda o significado, o que está por trás daquele nome. Quando você fala, por exemplo, tu és chamar Deus presente, você tu és Deus chamar. E talvez você pare quando ele terminar a oração pompante dele e pergunte assim: vem cá, o que é Deus chamar? Deus chamar é Deus presente. E o que é Deus presente? É Deus presente. Me dê uma amostra de que ele já foi presente na tua vida. O que é Deus é presente? Não sabe. Eu não estou preocupado com essa coisa pomposa de falar o nome transliterado. Eu quero que você entenda a tradução do que significa aquilo, que aquilo seja impactante para a sua vida, para aí sim fazer efeito. Não vai ser torre forte você chegar e falar que ele é o Raí, Deus que tudo vê, tu és El Raí. Você tem que falar para ele: tu és o Deus que tudo vê. Eu entendo na minha língua, tu és o Deus que tudo vê, tá certo? Se você quiser saber os nomes transliterados, fica à vontade. Mas se você começar a orar e falar: tu és Deus, eu falo: opa, tem uma coisa errada aí. Traduz esse negócio e me explica. Justifique e apresente e justifique por que você está fazendo isso, tá bom? Então ficou claro? Eu não vou falar sobre o nome transliterado, eu vou falar sobre a tradução do nome. Bom, pode avançar aí, por favor. Aqui nós temos uma relação de 32 nomes, e eu queria te pedir aí, ô Ingrid, coloca o mouse aí nessa coluna da esquerda aí, por favor. Esses são os nomes escritos na língua original em hebraico. Então, passa aí de novo aí, por gentileza. Eu estou ficando tonto? Essa tela tá assim, tá... Ah, é o ar-condicionado. Fiquei preocupado agora, cara. Já ia... Tá balançando, né? Então, essa coluna da esquerda é para você ter uma ideia como se escreve os nomes de Deus em hebraico. A coluna do meio já é a tradução. Eu não coloquei nem a transliteração, como é que se pronuncia, mas a tradução. E a coluna da direita, por fim, são algumas referências bíblicas de onde tem esses nomes, tá? Foi? Enquanto volta ali, eu coloquei 32 nomes. A relação confiável é de 38. Eu não coloquei os 38 para não ficar longo demais. E eu preciso que você tome um cuidado, se você se interessar em procurar os nomes de Deus, estudar um pouquinho mais, porque tem uma relação de 72 nomes de Deus e uma relação de 92 nomes de Deus. Por que você tem que parar nessa daqui? Porque a relação de 72 é de uma organização gnóstica, mística, que diz que aqueles nomes estão relacionados aos anjos. Então você não deve consultar isso, que você vai ter problema na sua vida. E os 92, que também a gente tem acesso fácil à internet, são as 92 formas que os muçulmanos se referem a Deus. Então você não é muçulmano, você não precisa saber disso. E você também não é gnóstico místico, ou seja, você não é feiticeiro, você também não precisa saber disso. Então se atenha única e exclusivamente a esses 32 nomes que eu vou dar para você. Agora, se você quiser pesquisar, você já sabe onde está o perigo. E nessa tabela, volta aí para mim, por favor. É óbvio, pode colocar. Aê. Nessa tabela é óbvio que eu não vou falar dos 32, é óbvio. Eu dividi em grupos e em cada grupo eu vou escolher um nome e quero fazer um comentário, quero fazer uma ministração em cima desse nome. O restante você pode estudar em casa. Então, desses 32, pode dar um toque. Eu separei de 6 em 6, pode avançar. Eu separei os primeiros 6 e escolhi Deus dos deuses para comentar. Mas olha só, os 6 primeiros: Deus, poder e força, o único Deus, Deus dos deuses, Deus de Israel, Deus da verdade, Deus de Betel.
Então esses nomes eram pronunciados pelos judeus. Então em alguma situação eles apresentavam lá, por exemplo, Deus, único Deus, Deus dos deuses, ó Senhor Deus de Israel, ó Deus da verdade, ó Deus de Betel. Cada uma dessas daí era usada por esses homens e mulheres que na hora do sufoco recorriam ao nome do Senhor como torre forte. Eu separei somente um, que é isso aí chamado Deus dos deuses, para fazer você entender a importância da gente aprofundar na nossa alma o que é Deus dos deuses, para na hora da angústia, na hora da necessidade emocional, a gente recorrer a esse nome, por exemplo, como torre forte. Pode avançar. Deus dos deuses, pode avançar. Bom, esses 4 quadrinhos que vocês estão vendo aí são representações simbólicas de deuses. Então nós temos ali a primeira, coloca aí, Ingrid, por favor, a primeira de cima à esquerda. Ah, valeu mesmo. Ah, muito bom. Esse primeiro quadrinho que vocês estão vendo aqui é a representação gráfica dos deuses gregos. Então até hoje tem muita gente que segue os deuses gregos. Acredita em mim, tem pessoas que são adeptas até hoje de Hera. Tem gente que faz isso, não é brincadeira não. Parece que não, tem gente que ainda acredita, por exemplo, em Zeus, ainda acredita em Apolo. Tem gente que segue isso, tem gente que usa símbolos, tem gente que usa penduricários, tem gente que usa camisetas, tem gente que vai a cerimônias em que esses deuses são venerados. Acredita em mim. Para a gente aqui é complicado de entender isso, mas tem muita gente. Aqui embaixo são deuses incas. Essa figura aqui de baixo que vocês estão vendo, que também vocês podem acreditar, por exemplo, no Peru, no Chile, em muitos países da América do Sul, tem pessoas que dentro das suas casas têm estatuetas, tem símbolos referentes a esses deuses incas. Eles são adeptos a esses deuses incas e eles acreditam veementemente nessas entidades. Acreditam, não é brincadeira, acontece muito. Aqui em cima vocês estão vendo deuses orientais. Então quando você vai conversar com um japonês da gema, aqui ó, isso daqui, muitos deles creem em deuses. Essas são algumas das representações. Dentro das suas casas tem oratórios a esses deuses. É muito comum no budismo acontecer isso. Então eles acreditam. Aí você vai chegar e falar do teu Deus, não, eu já tenho um Deus. Eles seguem o ritmo, eles seguem protocolos, eles seguem estilos de adoração a esses deuses. E aqui embaixo vocês estão vendo, eu coloquei isso aqui, que são os deuses da Marvel. Nós temos uma quantidade absurda de jovens, uma quantidade absurda até de adultos mesmo, já passaram dessa fase de jovens, que foram formatados a partir das ideologias da Marvel. E eles acreditam nos deuses da Marvel. Tem uma feira, que eu estou tentando lembrar o nome, aquela feira que o pessoal vai fantasiado, Comic Con, né? Que vão fantasiadas, não é porque só é legal uma festa fantasia, não, eles acreditam naquilo. Tem uma quantidade absurda de jogos de RPG, que são aqueles jogos que a pessoa participa, que tem gente inclusive que morre por causa daquilo, que são baseados em alguns deuses que a Marvel não inventou, mas que ela trouxe através dos seus personagens e reativou. Então nós temos aí personagens aí, como por exemplo o Thor, que é um semideus, mas é um deus também, e tem pessoas que veneram o Thor. Acredita em mim. Nos Estados Unidos tem seitas que adoram o Thor. Então a gente está vivendo um momento, e eu gosto dos filmes da Marvel. Da DC eu prefiro mais, mas eu gosto dos filmes da Marvel. Então você vê aquele universo lá, e você tem Thanos, você não tem não sei o quê. E eles, inclusive, quando eu estava fazendo esse estudo, eu acessei uma página que estava revelando que a Marvel vai investir muito em filmes que reativam a ação desses deuses.
Então vejam que as pessoas, elas têm várias opiniões. Coloquei 4 aqui para vocês. Mas existem muitos deuses, existem muitas possibilidades. E essas pessoas que seguem esses deuses, que não são poucas pessoas, elas são influenciadas e formatadas por esses conceitos. E quando você for conversar com uma pessoa dessa, muitas vezes ela está muito mais enraizada do que você imagina. E hoje nós temos deuses que não são tão propagados, mas são deuses que estão fazendo a cabeça de muita gente, por exemplo, na mídia. Então, irmãos, quando a gente destaca esse nome, coloca lá, por favor, ou de novo o slide ali. Quando a gente destaca isso e a gente fala assim: Deus, eu sei que a coisa está confusa. Eu sei que aquela pessoa que eu estou dependendo dela agora, ela segue toda uma ideologia de um Deus. É um Deus para ela. Não estamos levando em consideração que é um Deus falso. Estamos levando em consideração que foi apresentada para ela um Deus e ela acredita nisso. Inclusive, ela acredita que todos os crentes são pessoas nocivas porque não respeitam os deuses dos outros. E ela já tem uma antipatia por mim pelo fato de eu te servir. Aquela pessoa já não gosta de mim só pelo fato de eu ter um Deus na minha vida que para ela é um Deus que atrapalha. Só que tem um detalhe: eu dependo dela agora, mas tu és o Deus dos deuses. O Deus dela está submetido a ti. Então não tem conversa. Tu és Deus mais poderoso do que o Deus daquele camarada que está lá na feitiçaria, que está lá dentro lá daquela seita, e que já vem carregado, e quando ele chega, a gente percebe que ele não está puro, porque ele está influenciado por aquela entidade, está influenciado por aquilo que para ele é um Deus. Só que tem um detalhe, Deus: eu dependo dele. Eu preciso, para continuar, eu preciso do aval daquela pessoa, eu preciso da concordância daquela pessoa. Ou então aquela pessoa está me perseguindo, eu não preciso dela, eu não tenho necessidade dela, mas ela me persegue. E ela me persegue da forma mais cruel, na surdina. Ela não me afronta, ela arma por trás de mim. Ela está sempre colocando aquilo dali, é um sambalate na minha vida, Deus. Sambalate na minha vida. Eu acho que não está acontecendo nada, mas está tramando contra mim, inclusive tramando contra a minha vida, porque ele segue a um Deus que diz que eu sou uma ameaça, que eu sou um problema. Só que tu és o Deus dos deuses. Todas as vezes, irmãos, que a gente tem um problema emocional provocado porque nós entramos em conflito com pessoas que querem nos prejudicar, pessoas que arrogam terem mais poder porque na verdade pertence a uma sociedade, pertence a uma entidade, pertence a um agrupamento de pessoas que tem um Deus diferente do nosso, que se sentem mais poderosas. Todas as vezes que a gente entra em conflito com essas pessoas e o nosso emocional vai ser prejudicado, a gente tem que recorrer ao nome de Deus como Deus dos deuses. Oh, Deus, eu não vou me preocupar. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, irmão. Você pensa que pessoas já não mandaram recado para mim falando que iam fazer trabalhos para me matar? Você acha que pessoas já não mandaram para mim, enquanto pastor dessa igreja, recados dizendo que era para eu não me meter com aquilo porque tal entidade já estava marcada para poder me perseguir? Você acha? Você acha que eu não já tive oportunidade de ir à casa de pessoas que se converteram aqui na igreja e terem ídolos de entidades poderosíssimas e pegar aquele ídolo, quebrar? Você acha que eu fiquei tranquilo? Você acha? Só que todas as vezes que isso acontecia, eu ia para Deus e falava o seguinte: Deus, eu vou te falar que eu estou desconfortável, mas vou falar uma coisa: eu creio mais em ti, tu é mais poderoso, maior é o que está em mim do que o que está lá. Então eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu estou recorrendo a essa torre, eu estou recorrendo a essa sombra, eu estou recorrendo a esse lugar. Eu não temerei o que possa me fazer, nem os homens e muito menos esses deuses que estão subjugados a ti. Estou aqui até hoje, irmão. Então, quando o teu emocional é afetado porque você percebe que aquela pessoa que não está pura está te perseguindo, recorra a torre forte, que é o nome do Senhor. Que nome? Deus dos deuses. Aí sim ganha sentido.
Aí eu chego para Deus e falo assim, ao invés de falar o nome em hebraico, eu falo assim, eu vou falar no português claro. Tu és o Deus dos deuses. Eu estou receoso. Eu vim para cá porque eu estou com medo. Se eu não tivesse medo, eu estava fora. Mas porque o medo chegou a mim, eu estou recorrendo a Ti como torre forte. Eu estou aqui dentro. Irmãos, todo medo vai embora, se dissipa. Toda angústia se dissipa. A tua alma reconhece o poder do teu Deus quando você declara: Tu és o Deus dos deuses. Todos os outros não são nada diante de ti. Aí Deus fala assim: eu sou. E eu vou me manifestar como Deus dos deuses agora para a sua vida. É um conforto que invade você, é uma segurança que invade você, é uma tranquilidade, é uma coragem, é uma unção que invade você, que você enfrenta e já era o teu problema emocional. Teu problema emocional é tratado. Então quando você for orar, coloca de novo aí, por favor. Volta um slide. Você precisa conhecer esses 6 primeiros. O que significa Deus? Qual é o significado para a tua alma disso? Um único Deus, Deus de Israel, Deus da verdade, Deus de Betel. Mas eu destaquei o Deus dos deuses por causa do tempo e para que você entendesse o que é recorrer a esse nome forte. O que é você recorrer a essa torre forte? Deus dos deuses. Não se preocupe com os deuses dessa terra, se preocupe com o Deus que está nos céus. Ele é mais poderoso do que qualquer um que está por aqui. Amém? Eu já tive a oportunidade de entrar num local de gnosticismo. Eu fui fazer uma vistoria e era um centro, né? E era um centro pesado, o negócio era... E a rapaziada ficou com medo. Ah, vou entrar aí não. Falei, a gente tem que ir lá fazer a vistoria, cara. Não, vou não. Falei, vou sozinho, como é que eu vou segurar a trena? Como é que eu vou subir? Eu preciso de um ajudante. Eu preciso. Não, esse negócio aí tá feio, isso aí tá esquisito. Tinha que fazer o negócio. Eu falei, então tá bom. Quando eu pisei dentro daquele local, misericórdia. Eu tive que pedir, inclusive, ajuda lá do camarada que estava lá dentro, lá, porque os covardes ficaram do lado de fora, né? Aquele troço ficou aí, eu vou entrar e já vou entrar já dentro da torre. Quando eu falei isso, irmãos, veio uma autoridade, foi o camarada que ficou desconfortável com a minha presença. Porque é assim que funciona. Adeptos de outros deuses ficam desconfortáveis diante do teu Deus e não o contrário. Por isso que você não tem que atravessar a rua quando vem alguém fantasiado contra você e você identifica que é um feiticeiro. Quem tem que atravessar a rua é ele, não é você. Porque se você atravessa, você está fora da torre. Cuidado, tá bom? Então, primeiro, Deus dos deuses. Pode avançar? Pode avançar? Destaquei um segundo, mais 6, né, nomes. Deus o herói, Deus de recompensas, Deus de conhecimento, Deus da minha vida, Deus vivo, Deus da glória. Ao invés de ficar falando, ah meu Deus, não. Você pode aprender a falar essas coisas aí. Deus o herói, tu és o herói. Deus, tu és o Deus de recompensa, tu és o Deus do conhecimento, tu és o Deus da minha vida, tu és Deus vivo, tu és Deus da glória. Mas eu destaquei um, que é Deus herói. E eu queria que você abrisse nessa referência de Isaías, capítulo de número 9, o versículo de número 5 e 6. Isaías, capítulo de número 9. Irmão, essa Bíblia do iPad aqui é uma benção, né? Eu não posso reclamar que meu iPad já está ficando para aposentadoria. Mas de vez em quando demora a abrir. Tá aqui, capítulo 9, o versículo 5 e o versículo de número 6. Vamos ler? Coloca na tela aí, por favor. Diz assim a palavra, olha só, preste atenção. Porque todo calçado daqueles que andavam no tumulto e toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
príncipe da paz. Eu vou fazer um destaque aqui, é uma exceção. Nesses 32 nomes, somente um nome é direcionado ao Filho, que é esse daí. Todo o restante direcionado ao Pai. E há um detalhe, quando a gente fala maravilhoso, que no hebraico, maravilhoso é traduzido de uma forma mais eficaz para herói. Coloca de novo lá a transparência, por favor. Então, quando a gente lê, pode colocar? Quando a gente lê Isaías capítulo 9, versículo 5, versículo 6, lá no hebraico, o termo usado é herói. Como diz, ele é maravilhoso, ele é o herói. Para você entender isso, você tem que ler todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9 de Isaías, e você vai perceber o seguinte, que Deus estava falando para o povo de Israel que iria nascer um herói para que todas as batalhas que eles estavam travando chegassem ao fim. Por isso que no versículo 5, a palavra fala assim: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto no fogo. Deus estava falando o seguinte para Israel: as batalhas de vocês vão se encerrar, vocês terão um herói. Eu quero lembrar aqui de um filme muito bobo, por sinal, mas uma boa forma de exemplificar. Quem já assistiu aquele filme com aquele camarada que parece muito comigo, é o Brad Pitt, né? Brad Pitt, o Troia. Besteira, isso é uma besteira. Se eu falasse que o Arnold Schwarzenegger, mas Brad Pitt não, né? Que besteira. Deixa eu depurar isso aí. Mas o Troia começa da seguinte forma: 2 exércitos vão guerrear e à frente de cada exército 2 reis. Fica o exército parado de um lado, o exército parado do outro, e os 2 reis vão conversar e falam o seguinte: não precisamos derramar tanto sangue. Você vai fazer o seguinte: você pega o seu melhor guerreiro, o seu herói, eu vou pegar o meu melhor guerreiro, o meu herói, e os 2 vão se encontrar, tipo Davi e Golias. Quem vencer, venceu, e a gente não tem batalha, e o outro aceita a perda em relação ao outro. O camarada topa. Aí um cara chama o seu guerreiro. Vem aquele cara de 2 metros de altura, e é real mesmo, aquele cara maçudo mesmo, aquele não sei o que, com o trapézio desse tamanho, parece um monstro, tal. E o outro chama o seu herói, que é o Aquiles, que é o Brad Pitt, né? Quem conhece sabe. Vem o Aquiles, né? Que é representado lá pelo Brad Pitt, e o Aquiles, metade do cara, se não é menos. Aí começa lá o Aquiles com um simples golpe, coisa rapidíssima, questão de segundos, elimina aquele guerreiro monstruoso. Aí o pessoal, acabou a guerra, está lá o herói. O herói em batalha era aquela pessoa que conseguia vencer uma batalha sem derramar sangue de ninguém. Ele era o herói, ele voltava como herói. Davi foi aclamado herói de Israel quando derrotou o Golias. Por isso que Jesus é chamado de o herói, porque Jesus é aquele que vai vencer as nossas batalhas, e ele é o guerreiro mais poderoso dessas batalhas. E veja só, eu coloquei aqui para vocês, volta lá a transparência lá, coloquei uma imagem, de novo, pode avançar. Nós estamos em um mundo que está carente de heróis, alguém que vença a batalha por nós. Nós estamos na batalha, nós estamos no exército, mas nós temos que reconhecer muitas vezes que nós não somos o soldado mais poderoso, nós somos mais um soldado. Nós não somos aquele ator de televisão que tudo dá certo. Uma das coisas mais mentirosas que tem em filme de batalha é quando você vê o cara pegando uma espada e derruba 50, derruba 90, e passa o dia, passa a noite, o cara está lá. E você que vive a tua realidade normal, tu sabe que com 10 minutos, com aquele esforço todo, tu já está morto, já está cansado. E nós temos que admitir muitas vezes que nós somos o soldado, inclusive às vezes mais fracos daquele batalhão. Não era para sermos, mas não somos o herói.
Nas nossas batalhas, de vez em quando, a gente vai enfrentar um negócio bobo, tá, vamos enfrentar, acabou. Mas tem batalha que a gente precisa de um herói na guarnição. Aí se apresenta Jesus. Aí eu coloquei essa imagem para você, né, dos heróis, e ele falando, e vai contar para esses heróis: e foi assim que eu venci o mundo. Então tem hora, irmãos, que a gente tem que chegar e falar assim, em oração: Deus, eu estou angustiado. Jesus, eu estou angustiado. Eu estou me sentindo mais fraco aqui nessa situação. Eu estou na batalha, eu não desisti, mas eu sou o mais fraco. As minhas forças estão acabando. Eu não larguei a minha espada, eu não larguei a minha lança, eu não larguei os meus instrumentos de guerra, mas eu estou muito fraco. Essa batalha está acabando comigo. Eu preciso que essa batalha acabe agora. Te manifesta na minha vida como o meu herói. Aí, irmãos, as coisas acontecem. Porque aparece, isso não foi tirado de uma história da carochinha. Volta não precisa voltar não, está aqui. Esse nome, em hebraico, transliterado, traduzido, Deus, o herói, não foi tirado de um livro de contos. Foi tirado da palavra santa de Deus. Deus se manifesta, o Jesus se manifesta, o Deus Filho se manifesta como herói. Nós precisamos recorrer a essa torre muitas vezes. Muitas vezes eu tive que fazer isso, irmão. Eu não estou aguentando mais. Eu estou quase desfalecendo. Quase desfalecendo. Então te apresenta como herói na minha vida. Vence essa batalha por mim. Aí para a guerra. Aí Jesus se apresenta como herói. E adivinha quem é que tenta enfrentar ele? Ninguém. A batalha é vencida. Por isso que a palavra fala que essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. Então aprenda a falar isso. Volta um slide aí, por favor. Aprenda a entender o que significa Deus de recompensas, Deus do conhecimento, Deus da minha vida, Deus vivo, Deus da glória. Mas agora em específico, aprenda a recorrer ao nome de Deus como o herói da sua vida. Vocês estão entendendo? Em cada um desses nomes não existe só uma pronúncia, existe toda uma história, existe todo um conceito que tem que ser construído na sua alma. Porque se você construir isso, você vai recorrer e o Senhor vai te salvar. O Senhor vai estar com você, tá bom? Vamos avançar. Pode ir? Pode ir. A terceira parte, o terceiro sexto, olha aí. O terceiro sexto é assim, 6 partes, né? O sexto, o terceiro sexto. Já é a terceira vez que eu falo de 6 nomes, né? Não, Mariana, porque você me olha de vez em quando, eu fico com medo que você está no ápice dos estudos, né? Então, de repente, a gente fala alguma coisa que a gente tem que olhar, né? Tem que olhar, porque a gente vê se a pessoa está falando assim, pô, o pastor está falando besteira ali. Mas não é o seu caso, não, essa eu acertei. No terceiro sexto de nomes, Deus dos céus, Deus meu Salvador, Deus que se esconde, Deus terrível, Deus que perdoa, Deus minha rocha. Todos esses nomes carecem de um aprofundamento, mas eu escolhi um por causa do tempo: Deus que se esconde, que está lá em Isaías 45, versículo 15. Abra aí em Isaías 45, versículo de número 15. Veja só o que nos diz a palavra: verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Você pode ler? Vamos lá, 1, 2, 3 e... verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Então tu és um Deus que te ocultas. Veja que o Isaías, se foi Isaías que escreveu isso, porque o que se entende é que não foi só Isaías que escreveu o livro de Isaías, mas se foi ele quando estava falando com Deus, ele declarou isso, declarou esse nome de Deus, designativo de Deus: tu és o Deus que se esconde. Volta lá para o slide lá, por favor. Deus que se esconde, aqui como se escreve em hebraico, e aqui já traduzido, Deus que se esconde. Pois muito bem, pode avançar. Bom, o que significa isso?
Você para entender precisa ler todo o capítulo de número 45. O que o escritor estava falando é o seguinte, né, todo o contexto do capítulo 45. Ele estava falando de uma situação de guerra e estava falando que o povo estava escondido em Deus. E Deus se escondeu também. Se escondam aqui em mim. Se esconderam? Quem está te perseguindo vai ter que me encontrar. Porque inclusive o texto fala dos inimigos do povo de Deus falando isso. E fala, olha, está aqui no versículo de número 16: envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Ele vai falar que os inimigos do povo de Israel perseguiam Deus, porque sabiam que o povo estava escondido em Deus, estavam perseguindo Deus de alguma forma, tentando achar, porque você sabe que os deuses do mundo têm pontos fracos. E esse povo tentava achar o ponto fraco de Deus e tentava buscar. Então vocês sabem que hoje em dia, por exemplo, as pessoas tentam buscar o tempo todo o ponto fraco de Deus. Tem gente que fala que Deus é um Deus que não ama, porque ele mata pessoas. Tenta achar um ponto fraco em Deus, fica o tempo todo tentando colocar Deus lá embaixo, procurando um ponto fraco no Deus que nós servimos. Agora acabou. Agora não, já há uns 20 anos. Mais de 20 anos para trás, existia um concurso na Universidade de Oxford, em que as pessoas eram desafiadas a encontrar uma coisa em Deus que dissesse que Deus na verdade era só um mito. Nunca conseguiram. Então o texto do capítulo 45 está lá, rapaziada, lá perseguindo Deus. Aí o escritor fala o seguinte: o povo está escondido em ti, tu és o Deus que se esconde. Detalhe, nos escondemos em ti e tu te escondeste. Eu coloquei essas duas imagens aqui para você. Vamos lá, tá fácil, agora tá fácil, né? Quem é que está se escondendo nessa imagem aqui? Uma coruja. Quem é que está se escondendo nessa imagem aqui? Uma mariposa. Agora é fácil. Ficou muito tempo. Isso se chama camuflagem. Camuflagem. E quando a palavra diz que Deus é Deus que se esconde, a tradução é Deus que se camufla na batalha. Significa dizer que quando a gente se esconde em Deus, que os nossos inimigos tentam nos encontrar, porque o que está por trás dos nossos inimigos muitas vezes são demônios. Não são pessoas simplesmente. São pessoas que estão carregadas por um poder infernal que nos perseguem e tentam nos achar de todas as formas. Só que nós estamos escondidos em Deus e Deus se camufla. Deus que se esconde. É quando a gente está se sentindo ameaçado, quando alguém manda algum recado: quando eu te achar eu vou te matar. Sabe aquele agiota que você não deveria ter se metido, mas se meteu? E você de alguma forma pagou, porque enquanto você não pagar você está preso. Sabe aquela pessoa que diz: olha, você saiu da minha família, mas eu vou te achar. Eu vou te achar, eu vou te perseguir. Eu vou dar um jeito de onde quer que você esteja, essa será a missão da minha vida. Eu vou te prejudicar. Se você está em Deus, você acertou o que você deixou para trás. E ainda assim tem gente que te persegue. Eu conheço casos e mais casos de ex-namoradas de pessoas que fizeram um trabalho na feitiçaria para matar aquela pessoa. De homens que a mulher se separou, foi na macumba, foi na feitiçaria. Mulheres que foram na feitiçaria, encomendaram. Falou: ó, eu fui na feiticeira que diz que traz o amor em 3 dias. Você vai voltar no feitiço. E se essas pessoas são servas de Deus, se essas pessoas entendem o que é Deus, elas vão falar: Senhor, a ameaça é grande, mas eu estou escondido em ti. E eles não vão te encontrar, porque tu és Deus que se esconde. Porque tem um detalhe, irmãos: quando Deus quer se esconder de alguém, ninguém acha. Detalhe, hein? Tem crente que Deus se esconde dele. Você não vai me achar. Por isso que quando ele diz: buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Cadê Deus? Deus às vezes está na sua frente, só que ele está camuflado. Cadê Deus? Me busca de todo o teu coração, que vai acontecer isso que aconteceu com você. Coloca de novo aí.
Achou fácil? Não foi tão fácil no começo. É porque está muito pertinho. Também dá uma. Agora coloque essa distância. Achou fácil? Porque está desse tamanho. Está isolado. Mas pense isso aqui no meio do mato. Às vezes está na sua cara. Está lá na sua frente. Eu, quando vou para as expedições, que muitas vezes eu preciso encontrar alguma coisa, eu paro a equipe e falo assim: gente, vamos parar e vamos olhar. O negócio está na nossa frente. A gente não está vendo, mas está aqui. Está na nossa frente. Na nossa frente. E Deus faz isso. Às vezes está na sua frente e fala assim: eu estou escondido. Você só vai me encontrar se você me buscar de todo o teu coração. É por isso que a gente tem que recorrer a isso, irmãos. Deus, tu és Deus que se esconde. E eu estou escondido em ti também. Ninguém vai te achar. Ou seja, ninguém vai me achar. Entenderam? Amém? Amém. Vamos avançar. Então não vai dar tempo. Pode avançar? Volta, perdão. Quarto, sexto de palavras. Tá certo? Mariana, tranquilo? É isso mesmo? Tá certo? Então tá bom. Meu Deus do céu. Não é você não, sou eu. Eu não sei por que eu estou... Não sei o que houve comigo hoje. Eu acho que foi o efeito do meu café da manhã. Quarto, sexto de palavras. Deus da eternidade, Deus altíssimo, Deus justo, Deus zeloso, Deus que me vê, Deus todo-poderoso. Conheçam e quero conhecer na profundidade todos esses nomes, mas eu separei um: Deus que me vê. Está baseado lá em Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 13, contando para a gente parte da história de Agar. Coloca lá Gênesis, capítulo número 16, versículo de número 13. Está aí. Então ela, Agar, chamou o nome do Senhor, que com ele falava, El-Roi, pois disse: não tenho eu também olhado nesse lugar para aquele que me vê? Então esse episódio, pode voltar para mim, fala o seguinte: que Agar tinha fugido de Sarai, né? História de Abraão, Sarai e Agar, né? Sarai não podia ter filhos, mais tarde tem o nome mudado para Sara. Sarai não podia ter filhos, e Agar, a concubina lá, a serva de Abraão, ficou grávida de Abraão. Então Sarai começou a humilhar a Agar, falando não sei o que e tal, começou a perseguir. E chegou uma hora que Sarai não aguentou mais e fugiu. Nós temos dois episódios marcantes da vida de Sarai, no mínimo dois. É quando ela foge a primeira vez e quando ela é expulsa com o filho já nascido, Ismael, para o deserto e quase morre. Na primeira vez, ela é visitada pela revelação de que Deus estava vendo o que ela estava passando, porque chega para ela o Senhor e fala o seguinte: o que você está fazendo aqui? Volta para Sarai, volta, porque senão você vai morrer aqui. E na segunda vez, ela é visitada de novo pelo Senhor e acontece aquilo tudo que a gente sabe, que o menino estava para morrer, ela estava muito angustiada no deserto, e Deus faz promessa e tira ela daquela situação. Mas esse primeiro momento é um momento que a gente pode representar muito bem. Pode avançar aí, por favor. Coloca o slide. Essa figura aqui, né, eu tinha várias figuras desse tipo para colocar, mas eu resolvi colocar essa, porque eu não acho que exista posição que mais represente o estado de solidão da alma do que essa daí. Quando as pessoas se sentam e botam a cabeça assim no joelho, é porque elas estão tomadas por um sentimento de estarem sozinhas, tão profundo, tão angustiante, que quem vê percebe logo o que está acontecendo. Eu fico imaginando a Agar, quando ela foi embora, porque ela pega tudo e vai embora, e já estava grávida. E ela, naquele estado de solidão, porque o texto em nenhum momento diz que Agar teve uma relação com Deus antes disso. E sozinha, e provavelmente ela deve ter imaginado: e agora o que eu faço? Saí, não posso voltar, eu estou sozinha nessa situação. Não sei se ela ficou assim, nessa posição.
Mas uma coisa eu sei, todas as pessoas que se sentem sozinhas, elas têm uma tendência muito forte para ficarem assim, cabisbaixo, inclusive chegando nessa posição. Aí a palavra nos fala que Deus se manifestou na vida dela e ela chama Deus de El Roi, o que significa Deus que me vê. Sabe, irmão, uma das coisas que mais me consola, que mais me deixa tranquilo, é que Deus o tempo todo está me vendo. E quando eu entro num estado angustiante de solidão, Deus está me vendo. E eu posso falar para Ele assim: Deus, eu estou saindo, estou me sentindo só, mas eu sei que Tu estás me vendo. Irmão, isso é uma torre forte na vida da gente. Eu sei que Tu estás me vendo e Tu vais me dar uma palavra de orientação. Porque quando a gente está sozinho, acredita em mim, o que a gente mais quer não é a presença de uma pessoa, mas é uma orientação para a gente sair daquele estado. Quem já se sentiu sozinho aqui? Levanta a mão. Quem já se sentiu sozinho? Microfone, por favor. A maioria. Qualquer pessoa do meio. Olha, eu vou falar um negócio, mas eu tinha certeza, eu ia falar agora, menos o Acácio, eu tinha certeza que ia passar para o Acácio. Acácio, já sentiu sozinho? Sim. Qual é a sensação? Péssimo, pastor. Péssimo. Parte do Senhor. Consegue traduzir? Sim, no momento que a gente sente sozinho, parece que nada, tudo que as pessoas vêm falar com a gente parece que não estão ouvindo. Até mesmo a gente, quando vai conversar com Deus, parece que Deus não está ouvindo o que a gente está falando. A gente se sente muito sozinho. Muito ruim, né? Passa ali para a ponta ali. Alguém do meio aqui quer falar voluntariamente? Não, né? Eu já sabia disso. Então passa ali para a ponta ali. Escolhe. Maiara. A paz. A paz. Você já se sentiu sozinha? Já. Qual é a sensação? É uma sensação de você nunca conseguir sair daquele estado, porque você sabe que ninguém nunca vai te ajudar. É uma sensação que você se sente muito impotente, assim. Impotente, né? Olha, eu não estou falando daqueles momentos que você quer ficar sozinho. Eu estou falando daqueles momentos que você se sente sozinho. É diferente, porque tem momento que a gente quer ficar sozinho. Sim ou não, irmão? A gente quer ficar sozinho. Fala, hoje eu quero ficar sozinho, né? Mas ninguém gosta de ficar sozinho o resto da vida. Do outro lado. Wagner, né? Auxilia ali, ó, não está funcionando não. Som. Agora foi. Já se sentiu. Você falou o que? Livramento? Ele olhou para mim ali e ficou olhando, vou no Wagner, ele veio. Você já se sentiu sozinho, Wagner? Pai do Senhor, é muito ruim se sentir sozinho. Eu já me senti sozinho várias vezes. Às vezes eu me sinto sozinho, né? Você ora, pede a Deus uma luz e você parece que Deus não te responde. Teus amigos às vezes te abandonam em certas situações, né? Embora a gente tenha muitos amigos, família, a gente tem várias coisas boas, mas se sentir sozinho é uma coisa nossa, assim, acho que pessoal, que às vezes nos traz uma angústia danada, né? Que a gente pede resposta e busca e não consegue obter aquela resposta. Às vezes a gente acha que não está orando direito, né? Pedindo aquilo que você quer e às vezes Deus não te responde, ou às vezes Ele está presente e respondendo e a gente não consegue enxergar, né, o que Ele quer para nós, e às vezes a gente se sente sozinho, a gente está abandonado porque acha que Deus não te respondeu, mas Ele está ali presente te direcionando e a gente não consegue enxergar. Verdade. Pessoal aqui da ponta aqui, o Yuri levantou a mão, quer falar? Aqui o Yuri, ó. Yuri levantou a mão, fez assim, ó. Yuri, fala aí, rapaz, você é fácil de falar, você não tem esse problema. Já foi essa época. Já se sentiu sozinho, cara? Sim. Sensação? Assim como a Maiara disse, você se sente impotente, você acha que não vai conseguir sair daquilo, porque é realmente uma situação, porque você acha que não tem para onde correr, mesmo você tendo Deus com você, você acha que não vai conseguir ter forças para se levantar daquilo.
Então é uma coisa mais humana, não por a gente estar longe de Deus, mas por estar sem forças para buscar sair daquilo. Entendi. Veja só que antes dela declarar isso, o versículo de número 9 em diante, versículo de número 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Versículo 12: ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aí vem o que nós lemos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então veja que quando a gente está nesse estado de solidão, quando a gente está nesse estado de quase depressão, o maior erro que a gente comete é a gente achar que a gente vai sair desse estado quando alguém chegar perto da gente. Isso se chama dependência emocional. Eu só consigo sair da solidão, desse estado de depressão, se alguém se assentar aqui do meu lado. Irmão, isso é a pior besteira que tem, porque isso é um estado que está relacionado à sua condição interior. O exterior não pode alterar isso. Então, quando você cria essa torre forte e você fala assim: Deus, eu nem sei por que eu estou nessa tristeza agora, eu não sei por que eu estou me sentindo assim, eu estou cercado de pessoas, a minha casa está todo mundo aqui, a igreja está lá, completa lá, eu estou cercado de gente, é como diz a música, eu sou um astronauta, eu não posso me sentir só com todo esse universo ao meu lado, não posso, eu estou me sentindo só, e eu sei que tu estás me vendo, eu sei que tu não acha isso um fricote da minha parte, eu sei que tu estás me vendo, eu estou em angústia, tu és a minha torre forte, eu estou me escondendo em ti, e vem falar comigo. Deus falou com Agar. Primeiro, deu uma orientação, primeira coisa que mandou: o que você está fazendo aqui? Volta para casa. Segunda coisa, fez a promessa: você vai ter um filho, esse filho vai ser poderoso, vai formar uma grande nação, você vai ser mãe de um filho que a partir dele uma nação poderosíssima vai se instituir, então fica tranquila, volta para casa porque o teu futuro está garantido por mim. Olha, se a gente pudesse ouvir isso de Deus o tempo todo, um momento de solidão, pessoa, e por que não acontece? Porque a gente não vai para a torre forte. Amém? Guardou? Amém, irmãos? Amém. Então tá bom. Eu sei que muitas vezes, a gente sabe, a gente conhece, né? Que muitas vezes você não responde o amém porque você está assim, pensando. Não é o olhar bovino, mas você está pensando, você está sublimando. Mas tem gente que a gente percebe que está dormindo mesmo. Então vamos lá. Avança aí, por favor. E o último, né? Não é sexteto, né? Agora é hepteto. Hepteto. São 7, né? Então, o último hepteto. Sim, hepta. São 7. Hepta não são 7? Ou não? Hepta são 7, né? Hepta são 7. Então, são 7 palavras, hepteto. Conjunto de 7 palavras. Teto, conjunto, né? Viu? Não? Aqui tem 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está para mim quebrar. Então, octeto. Octeto, né? A última parte é um octeto. 8 palavras formadas em conjunto, tá? Eu tive que fazer isso, porque senão não dava uma divisão igual. Então, vocês precisam conhecer com profundidade. Aqui já é uma outra conotação de Deus, com uma outra conotação. Deus dos deuses, não como aquela primeira, já uma outra conotação. Deus, divindade, uma outra conotação. Meu Deus, Deus fiel, o grande Deus, o Deus santo, e aqui Deus que faz maravilhas. Eu separei esse para terminar esse nosso estudo. Está lá em Salmo de número 77, versículo 14 e 15. Por favor, Salmo 77, versículo 14 e 15. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu tens feito notória a tua força entre os povos.
com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Os dois estão aí, né? Então, Deus que faz maravilhas. Volta lá para a transparência, para o slide lá, por favor. Eu deixei isso aí por último, porque eu não sei, irmãos, eu quando estava preparando esse estudo, eu fui muito impactado, sabe? Eu não sei se você vai ser impactado por ele, eu acho que cada um tem uma sensibilidade, mas eu fui muito impactado, porque à medida que eu ia colocando, eu ia lembrando de algumas coisas. E uma das coisas que eu entendo nesse texto que você leu, é que quando esse camarada escreveu isso, ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus, porque ele dá nome a Deus. Não há nada demais de nós criarmos um nome para Deus, mas a maioria dos nomes já estão aí na palavra. Você não vai inventar, você só vai pronunciar, mas quando você pronuncia porque você acredita, porque você teve a experiência, é outra coisa, né? Vocês querem ver uma coisa? Uma situação é eu falar para vocês, eu vou dar um exemplo aqui. Uma situação é eu falar para vocês que se você se exercitar, tiver uma atividade física, a sua saúde vai melhorar. Vocês querem ver? Olha só, quantos aqui acreditam nisso, que praticando o exercício, uma atividade física, a saúde melhora? Quantos acreditam? Olha só, né? Eu acho que todo mundo aqui acredita. É fácil de acreditar nisso. Outra coisa é eu falar para você o que acontece quando você começa a sua atividade física. Só pode falar quem está vivendo a atividade física, porque uma coisa é geral: a atividade física vai melhorar a sua saúde. Isso. Agora, quem começa a praticar a saúde física, tem coisas que somente ele pode falar. Você quer ver uma coisa? Você que quer... Vamos fazer um outro teste aqui, um sincericídio aqui, por favor. Vamos abrir aqui o confessionário. Você sabe quem fala isso? Vamos abrir o confessionário. Olha só, levanta a mão quem tem desejo, mesmo quem pratica, mas que tem desejo de começar ou continuar a atividade física para melhorar a saúde. Levanta a mão. Então, olha que beleza. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou resumir. Eu voltei a praticar atividade física. Eu vou resumir agora. Não vou falar que a atividade física melhora a sua saúde, que você já sabe. Mas eu vou te dar uma palavra-chave, você que quer avançar na atividade física. A palavra-chave para mim, para quem realmente vive atividade física, é dor. Você vai sentir dor. Dói, não é? Você começa a correr, dói as costas. É dor. Você tem que vencer a dor. Você começa a fazer a prancha, dói, e dói muito, dói. Você vai para a academia levantar ferro, dói, e quando você volta, dói mais ainda, né? 2 dias depois você está sentindo dor. Aliás, eu quero dar um conselho. Cadê a Milena? Não está aí. Milena, eu descobri que um dos maiores vilões para você crescer músculo é você tomar Dorflex. O Dorflex interrompe o processo, é a mesma coisa que nada. Sentiu dor por causa da atividade física? Comece a se alegrar com a dor que você está sentindo. Vai durar muito tempo? Se alegre. Mas eu não consigo nem andar. Se alegre, porque o músculo reagiu. Daqui a 3, 4 dias, você vai conseguir sentir aquela sensação de que não está sentindo mais dor. Aí você aumenta a carga, você vai sentir mais dor. É dor, é dor. Quem quer aprender a nadar vai sentir dor. Quem gosta de jogar futebol, experimenta jogar com Gessé, com Rafael, com Jameson. Você vai sentir muita dor, muita, né? Tem essa rapaziada. Mas se você for assim, você vai sentir dor. Então, a palavra-chave para mim, eu sei que... Microfone, por favor. Microfone. A palavra-chave para mim é dor. Microfone. Presbítero Anderson. Palavra-chave, na sua opinião, para quem quer... E você voltou, né? Para quem quer voltar à atividade física. Não mais aquela coisa geral. A atividade física vai melhorar a saúde. Você já sabe? Agora eu vou te contar a verdade. Experimentado. Para você, Dinho, qual é a palavra que resume? É a dor mesmo. Dor? É a dor. Então você concorda? Concordo. Amém. Porque a dor é o reflexo da atividade. É o reflexo. Não, é ilusório querer falar para as pessoas que vai ser apenas ficar forte, ficar disposto. O primeiro efeito que vai fazer é dor e vontade de parar. A dor.
dor e vontade de desistir. São as duas coisas que vão Tem que predominar no aprender a início. lidar com a dor. Então a palavra bonita é que você vai melhorar a sua saúde. A palavra verdadeira é que você vai sentir muita dor para isso acontecer, tá bom? Passa ali pro... O Gessé não passa, o Gessé não deve nem sentir mais dor, né? Não tem mais nada. Mas passa ali pro Rafael. Rafael. Rafael, para você, palavra que resume atividade física. Acho que é a dor mesmo, a dor. A dor Só que também? é a dor controlada. Esses dias eu tô procurando fazer uma atividade que eu gosto, ainda não encontrei. E a gente faz atividade que realmente dá prazer, acho que ajuda, porque dói. Então, se você achar uma coisa que dá prazer, é mais fácil. Outro dia eu fui arrastar uma mesa, e minha coluna travou, falei, cara, é absurdo. Horrível, né? Assim, aí você não faz nada, você sente dor, é melhor você fazer uma atividade prazerosa que te dá uma dor controlada, que você sabe que naquele momento você vai sentir dor, mas que no futuro o teu corpo vai estar bem para você fazer as atividades do dia a dia, por exemplo, carregar uma mesa. Então eu tô com essa dificuldade de encontrar, mas acho que a dor realmente ela não tem para onde correr, é a dor. Eu quando voltei a me exercitar há 2 anos atrás, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu fui na academia e na dor eu falei, ó, eu sempre soube que agora vai vir a endorfina e vai me dar uma sensação de prazer. Eu fiquei aguardando. Só dor, não tinha prazer nenhum. Né? 2 dias, 3 dias, uma semana sem sentir prazer, só dor. Eu falei, gente, o que aconteceu? Né? Será que eu estou tão mal assim? Mas vem, depois de séculos, vem aquela sensação de prazer. Tal, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando o salmista fala isso, tu és o Deus que faz maravilhas. Ele não só tinha o conceito geral, mas ele experimentou, ele sabia. Então volta lá o slide lá, por favor. Tu és o Deus que faz maravilhas. Então você tem que aprender o Deus que faz maravilhas. Pode dar o slide, avançar o slide. Aí essa figura aqui para mim, ela mexeu muito comigo, sabe? É uma figura de internet tal, que eu cacei, busquei, mas mexeu muito comigo. Porque Deus, a palavra Deus que faz maravilhas, numa tradução mais refinada, é Deus que nos surpreende. Por isso que essa figura do camarada orando lá, pedindo um presentinho, Deus já tinha providenciado um presente gigantesco para ele. Eu sou do tempo que os crentes acreditavam que o céu tinha um armário e Deus tinha presentes embrulhados nesse armário com o seu nome, né? Aí o pessoal cantava, está chegando o presente, Deus já tem um presente embrulhado para você. Na verdade, se a gente for pensar bem, né, tem os exageros da nossa época tal. Eu sempre falei para vocês que na minha época de conversão, os crentes eram mais burrinhos, com raras exceções. Eles eram mais ignorantes, desculpe, né, eu acho que ignorante fica melhor. Mas eram muito mais sinceros, A gente acreditava em coisas, hoje em dia as pessoas têm muito mais conhecimento, com raras exceções, claro, mas as pessoas são menos sinceras com Deus. Então quando a palavra fala assim, Deus que faz maravilhas, é o Deus que nos surpreende. Então quando a gente ora, que a gente vai falar para Deus, fala assim, Deus, eu preciso ser surpreendido. Você sabe que esse é o tipo de oração sincera que a gente tem que fazer com Deus? Não é uma oração egoísta. Deus, eu preciso ser surpreendido. Eu entrei numa rotina, num marasmo de vida tão ruim. A coisa está tão metódica, a coisa está tão normal, que eu preciso ser surpreendido. Então vamos fazer o seguinte, inclusive os homens não conseguem me surpreender. Uma vez eu coloquei no status aí, eu recebo mensagens e replico essas mensagens. Algumas eu crio, outras eu replico. E eu coloco assim, fica a dica. E tinha uma mensagem que mandaram para mim falando assim, busque pessoas que te surpreendam. Então eu fiquei pensando, falei, Deus é Deus de maravilhas, ou seja, Deus é o Deus que surpreende. Eu queria te aconselhar a você chegar hoje para Deus e falar assim, Deus, me surpreende essa semana. Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo igual o salmista. Eu sei que tu és Deus que surpreende. Quem aqui já foi surpreendido com Deus, por Deus? Olha só, um microfone. Uma pessoa do lado esquerdo.
Porque o lado esquerdo seu é o meu lado direito. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, foi. Você está certo, está errado não. O teu lado esquerdo. Uma pessoa. Beto, me relate uma coisa que Deus fez que te surpreendeu. Rapaz, pastor, até dando testemunho, né? Há pouco tempo agora, essa semana que passou, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava trocar, né, a minha moto, né? E eu não admitia trocar por uma usada. Eu queria uma nova, uma zero. E Deus trabalhou na minha vida de uma tal forma que me deu essa condição agora, porque eu não só queria uma moto zero, eu queria uma moto zero preta. E você não encontra no Rio de Janeiro, eu não encontrei. E por acaso ele moveu uma pessoa que tinha reservado, cancelou, e eu consegui adquirir agora. Amém, nesse momento. amém, Acho que amém, a amém. bênção de Deus. Rapidamente aqui no meio, aqui, por favor. Algum voluntário aí no meio? Não, ninguém, no meio não, assim, ó. Márcia ali, o meio aqui não tem voluntário, não tem visitante. Ali a Márcia ali, o Gemin. Ali a Márcia ali, por favor. A paz do Senhor, igreja. Como o senhor sabe que eu ia ter que passar por uma cirurgia, né? E Deus me surpreendeu. Eu conversei com o senhor e quando eu cheguei ao ponto, falei assim, não vai ter mais jeito. E quando eu voltei ao médico essa semana, aí adiei a cirurgia por conta da pandemia e o problema continuava. E eu pedindo a Deus, que se fosse da vontade dele, que eu passaria pela essa cirurgia, se não fosse, ele ia me dar com providência. E mesmo assim eu fui no médico essa quinta-feira, meio assim receosa, e quando eu cheguei lá, o médico falou, tá tudo cicatrizado, você não vai precisar passar por cirurgia. E Deus me surpreendeu, porque eu achava que mesmo assim, eu não sentindo mais nada, eu teria que passar pela essa cirurgia. Entendi. E graças a Deus não foi você preciso passar. Pensei que você ia falar que Deus surpreendeu você com a Ágata, mas... Vê ali no canto ali, por favor. O Ivaldo ali, ó, voluntário. Pai do Senhor. Deus me surpreendeu, pastor. O fato de estar aqui, na casa do Senhor. Uma pessoa que odiava crente, macumbeiro, e está aqui até hoje, eu mesmo não consigo entender, mas me surpreendo pelo fato de estar aqui servindo a Deus. E agradeço a Ele por isso. Amém, amém, amém. No meio, algum voluntário? Nunca tem voluntário no meio, né? É impressionante. Vê um voluntário no meio aí. Vê um voluntário ali. Não, no meio aqui. No meio. Depois a gente vai lá, no meio. Rapaz, você é figurinha certa, Júnior. Coisa, rapaz. Que perseguição. Júnior. Não é, cara, que coisa, rapaz. Ó, isso é coisa do Acácio, hein? Isso é coisa do Acácio. Acácio que está fazendo isso. Tem vários, mas a que eu gosto de destacar foi a do meu primeiro emprego, né? O meu primeiro emprego telefonada foi até o Giba que me levou e eu fiz inscrição para ser ajudante de caminhão. E chegando lá, eu pedi muitas vezes que fosse chamado, pensando num presente pequenininho para mim começar minha vida profissional. E chegando lá, eu fui surpreendido que só com um curso eu fui aceito como operador de pilhadeira que sou até hoje. Isso aí. Então, para encerrar lá, o voluntário lá do outro lado lá. Quem é? Andréia, vamos lá, para encerrar com você. A paz do Senhor. Já vai fazer 5 anos, mas assim, eu orei muito a Deus, pedindo a Ele que Ele me desse um presente no dia do meu aniversário, que Ele me desse um emprego. E assim, no dia do meu aniversário, uma pessoa me ligou, que hoje é minha patroa, me chamando para trabalhar. Eu nem conhecia ela. E também a respeito do salário, que eu pedi também e Deus me deu. Pensa, né? Muito bom. Então, irmãos, é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui para o hospital, que eu estava com um problema lá, eu fui para a enfermaria. O médico falou que eu não podia ir embora, tinha que ficar. Não, o senhor não pode, o pulmão já está muito comprometido, o senhor vai ter que ficar. Eu fiquei. Me jogaram numa enfermaria, literalmente. E eu estava sozinho na enfermaria. Só que eu passei 6 horas na enfermaria com um negócio, dreno aqui, tá, um monte de coisa.
E uma fome, irmão, eu tinha ido com uma fome, o pessoal, as enfermeiras quando entravam na enfermaria, elas entravam assim meio com cara de nojo. O senhor chamou? O senhor chamou? Aí eu até falei com o Dinho, eu até pensei em processar o hospital. Eu falei, Deus, para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Né? O que aconteceu? Deus me surpreendeu. Porque aí veio um médico, eu reclamei que eu estava com fome. Falei, pô, estou com fome, estou 6 horas aqui, não como nada. Aí ele falou assim, o senhor quer um lanche? Eu falei, olha, quero sim. Então, tá bom. Aí o médico veio, trouxe o lanche, ele mesmo trouxe, toma aí pro senhor, tal, pode comer um lanche bom, tal. Falou, ó, o senhor vai ser removido para um quarto, o senhor não vai ficar aqui mais não. Eu falei, pronto, né? Pronto, tô perdido, só vou sair daqui a 1 ano daqui. Não, me mandaram para um quarto, irmãos. Mandaram para um quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu falei assim, oi? Oi? Eu não tinha direito àquele quarto. Não tinha mesmo, não tinha. O meu plano não dava direito àquele quarto. Eu olhei e falei assim, isso é um hotel. Eu falei para a enfermeira, falei, vocês me colocaram no hotel. Que quarto é esse? E ela, no final, falou assim, olha, e tem uma coisa que o senhor não sabe. Esse quarto aqui é um dos quartos mais cobiçados do hospital, porque tinha uma varanda boba, mas as pessoas gostam desse quarto por causa da varanda. Aliás, toda a ala ali tinha a varanda, né? Mas só naquele pedaço. Falou, todos estão ocupados. Tem briga por esse quarto aí. O atendimento, irmão, eu me sentia assim, gente, o que é isso? Né? Toda hora vinha alguém, era assim, era impressionante o atendimento. Eu falei, Deus, mais uma vez, me surpreendeu. Eu não tinha direito àquele quarto. Vou repetir, o meu plano não dava direito. Mas alguma coisa aconteceu e eu fiquei. E eu só posso falar o seguinte para vocês: Deus é um Deus que surpreende a gente. É por isso que a gente tem que aprender a falar isso. No meu segundo dia lá, foi uma enfermeira e ela começou assim, olha, a gente precisa fazer aqui o que o senhor trouxe. Tem que colocar aqui no relatório, porque está tendo muito problema de roubo no hospital. Então dói. Aí chegou lá, começou, tal. Agora a gente precisa saber o que o senhor tem dentro da sua carteira. Falei assim, então tá bom. Aí comecei. Aí ela pegou ela pegava e ia falando lá por rádio, ó, tem isso, habilitação, carteira de pastor. O homem é servo de Deus. Eu falei, pronto, vou passar bem porque ela é crente, inclusive da Igreja Assembleia de Deus, agora que eu vou passar bem, tal, não sei o que, e eu tô lá vibrando, né? Agora vou ter um anjo aqui do meu lado. Aí no final eu fui muito decepcionada por pastores. Eu falei, acabou para mim, né? Acabou para mim. Vou ser mal atendido, vai ser o dia da triagem para saber se eu tenho fé. Nada, irmãos, mesmo que ela decepcionada com Deus, aquela menina foi com a minha cara. Então vinha, toda hora batia, o senhor quer mais alguma coisa para comer? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está bem? O senhor não sei o que? Eu falei, gente, isso aqui... Aí quando eu fui embora eu falei de novo pro médico, o senhor gostou? Eu falei, isso aqui é um hotel. Isso aqui é um hotel, isso aqui não é um hospital. Mas eu não tinha direito a nada daquilo. Deus me surpreendeu. Eu não quero saber o que aconteceu, eu só quero que Deus me surpreenda de novo, se eu tiver aqui de novo para o hospital, né? Não quero entender o que aconteceu. Deus, coloca para terminar, por favor. Deus sempre nos surpreende. Aí eu coloquei ali, pode dar mais um clique, que agora é o finalzinho. Quando a gente menos espera, Deus vai lá e nos surpreende. Esse é um dos nomes designativos de Deus, o Deus que faz maravilhas, ou numa tradução muito mais nossa, o Deus que surpreende. O texto mostra que Deus surpreendeu o salmista e ele pôde falar isso. Viva essa coisa de Deus, busque Deus. Vá lá, você que está triste, você que está no marasmo, você, poxa, a coisa estagnou, vai lá falar com Deus. Quantas vezes a gente já foi surpreendido por Deus? Eu já fui muitas vezes surpreendido por Deus, muitas vezes. E eu posso falar para você tranquilamente, Deus surpreende. Vamos ficar aqui. Aliás, antes de ficar de pé, alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem ali uma dúvida? Vê se no Facebook aí tem alguma dúvida, por favor. No YouTube também. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que há muito tempo eu tenho. Pode fazer. Tem o texto e em cima do contexto. Se caiu anjos caídos que viraram demônios. O senhor falou sobre deuses. E as deusas? Esses anjos aí caídos têm sexo? Porque
até tem a Íris, a Isa, a Afrodite, são deusas. Como é que essa questão dos anjos caídos relacionada a sexo feminino e masculino, as deusas? Então, os anjos, há toda uma teologia que a gente chama de angelologia. Não é angiologia. Angiologia é coisa do coração. Angelologia, né? Que nos traz vários textos da Bíblia que dão assim um entendimento muito grande que anjo é assexuado. Sexuado é a criação ser humano. Anjos e seres humanos não são iguais. Então, na criação de Deus, quando Ele criou os anjos, Ele criou assexuado. A criação dos homens, sexuados, homem e mulher. A questão de toda essa mitologia grega, de colocar, eles tentam explicar o universo e o que ocorre no universo e a Terra a partir de figuras mitológicas que eles chamam de deuses. Então eles colocam Hera, eles colocam, enfim, assim como a mitologia egípcia tenta explicar colocando figuras femininas como Ísis, etc, 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 né? Então é uma forma deles tentarem explicar. Agora, relacionar isso com seres celestiais é um erro, porque eles são assexuados. Há uma questão que a gente precisa levar em conta, é que, por exemplo, quando o povo de Israel adorava Astarote era uma mulher, era a deusa da fertilidade. Só que Astarote era uma entidade, era uma figura mitológica cananeia. Então os povos criam essas figuras também femininas para poder representar essa coisa, essa dinâmica de homem, mulher, de como é que funciona, quem tem mais sensibilidade, quem tem menos sensibilidade, né? Assim como alguns segmentos nossos criaram uma figura, né, uma entidade, mulher nos céus, que recebe as orações quando não recebe. A Bíblia diz que não tem jeito, morreu, vai aguardar o juízo. Mas tem pessoas que acreditam que existe uma mulher no céu, que está, inclusive no segmento cristão, que tem uma mulher no céu que recebe as orações e intercede por nós. Isso são mitos criados que a Bíblia deixa totalmente fora de cogitação, que não há essa possibilidade. O nosso grande guia doutrinário teológico é a Bíblia, né? Então não caiu anja do céu, né? O que caiu foram anjos que se tornaram anjos caídos, que a gente denominou de demônios, que Jesus inclusive denominou de demônios. Agora, não há dúvida, Ivaldo, de que, por exemplo, tem entidades na feitiçaria que se apresentam como mulheres, mas são seres assexuados. Eles se apresentam como mulheres, mas são seres assexuados. Eles mostram a representação de uma cigana, enfim, você está entendendo, né? Mas são seres assexuados que tomam esse tipo de símbolo para que as pessoas fiquem mais sensibilizadas. Você sabe que existe entidade de persuasão sexual feminina e masculina. O homem também sofre com esse tipo de problema. Então essas representações não significam o que acontece no céu, acontece na terra, e eles tomam esses símbolos. Você entendeu? Não existe ser feminino no céu, não existe mesmo. Vai existir, a mulher não vai deixar de ser mulher quando for para o céu. Ela hoje está no paraíso, as que estão salvas, está no paraíso, morreu, uma serva de Deus, vai continuar sendo mulher, porque inclusive o nome que ela vai receber vai ser um nome feminino. Mas não tem ninguém no céu ainda, as pessoas estão no paraíso, o céu será povoado, as mansões estão vazias ainda. Então as mulheres vão, o que eu vou ser? Você é um ser assexuado? Não, você vai ser mulher, porque você vai ser honrada como mulher inclusive, mas quando estiver no céu. Agora os seres que estão lá, os anjos, são todos assexuados, não tem anja lá. Existe um setor mítico que fala das anjas, né? Mas é um setor místico gnóstico, não tem nada a ver com a gente, entendeu? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tem pergunta no Facebook? Nenhuma. O pessoal do Facebook não está participando mais, né? A mão está pesada, ninguém ouve mais, assim, ninguém quer perguntar mais nada. Então tá bom. Todo mundo satisfeito. Não interage. Vamos lá, Andréia, faça a sua pergunta. Pastor, o senhor falou de relacionamento com Deus. Eu queria saber do senhor em que momento que eu devo
em uma oração, me relacionar com Deus, chamando Ele de Deus, ou de Pai, ou Senhor? Então, Andréia, vamos lá. Para eu te responder essa pergunta, eu demandaria de muito tempo. Não é o caso agora. E não estou falando que a tua pergunta não é procedente, tá? No domingo que vem, você me lembra disso que eu vou falar, que a gente tem mais tempo, tá? Há uma diferença de Deus para Pai? Toda. Deus se apresenta como divindade. Pai é apresentado como algo extremamente seu, em um relacionamento particular. É exatamente essa figura do pai, esse relacionamento, sangue com sangue, e esse relacionamento Deus-divindade. Tanto é que a gente, quando ora, a gente fala: Deus, tu estás sendo adorado como Deus, mas tu estás sendo honrado como Pai. São duas situações bem diferentes, você tem que deixar isso muito claro. É igual o filho, a gente também precisa, quando a gente se relaciona com Jesus como Senhor da igreja, quando a gente se relaciona como Jesus, o nosso resgatador, como nosso amigo, existem diferenças, tá? E o Espírito Santo a mesma coisa. Então, no domingo que vem, você me lembra que a gente vai ter mais tempo, eu vou dar um destaque maior para essa sua pergunta. Mas existem sim momentos. Tem momento que você só se relaciona com Deus como Pai. E tem momento que você se relaciona como Deus. Na hora que o bicho está pegando, que a luta está difícil, muitas vezes você precisa se tocar que você só está falando com Deus como Deus. Está lá diante do tiroteio, né? O pessoal que viveu aí o tiroteio na igreja aí, aquele episódio, se vocês pensaram mais em Deus como Deus ou como Pai? Entendeu? Então domingo que vem você me lembra que a gente vai dar um reforço aí nisso daí. Vamos lá aqui a a Josi. Oi, Josi. A paz do Senhor. Paz do Senhor. O senhor falou no início da aula que esses nomes, quando a gente fala com Deus, isso gera em nós uma força. Aí eu queria saber se, quando a gente direciona esses nomes de acordo com nos momentos, se isso também gera em Deus uma resposta, não sei, mais eficaz, vamos colocar assim. Se gera isso, o senhor está me compreendendo? Quando eu vou orar, se eu falo com Deus, direcionando Ele assim, como herói, eu falando, direcionando, isso move de alguma forma diferente os céus? Sim, você deve lembrar daquela passagem na palavra que diz que Deus não resiste a um coração contrito. Coração contrito é um coração que está declarando algo que realmente crê, tá? Então, é o que eu estou falando. Quando você, numa oração, só declara aquele nome, é bom, não acontece nada. Mas quando você declara em sinceridade, acreditando e vivendo aquilo, as coisas acontecem. Aí é impossível Deus não mover o coração dele, não mover as mãos dele, porque não resiste um coração contrito, né? Eu falei para você da questão do surpreender, o último, né? Eu poderia citar qualquer um daqueles 32. Mas quando você chega para Deus e fala assim: Deus, assim, não é interesse, é porque eu sei que Tu és Deus que surpreende. Então me surpreende essa semana, eu estou precisando. Quando o teu coração, porque Deus ele consegue enxergar dentro da gente coisa que a gente nem enxerga. Eu de vez em quando, Josi, eu vou falar com Deus, eu falo assim para Ele: eu sei que Tu conheces todas as minhas limitações, eu sei, são muitas. E se eu for chegar para Deus segundo as minhas limitações, eu estou perdido, eu não avanço X. Mas eu falo: mas eu sei que Tu conheces todas as minhas possibilidades, eu sei que eu sou carne de pescoço. Então faz o seguinte, vai além disso. Ponto. As coisas acontecem. Então uma relação, não tem fórmula. Eu estava falando isso com o Dinho e com a Luciana dentro do carro, né, ontem. Eu falei o seguinte: todo pastor, no fim das contas, era um coaching, um treinador. O negócio é que hoje as pessoas estão se apresentando como apresentador de fórmulas. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Quando você apresenta uma fórmula, você é um coaching, um treinador, como esses daí que vendem pacotes. Então, o que a gente tem que fazer é falar que não tem fórmula, é você e Deus. Porque, sabe, aquele estalo é igual quem está aprendendo a tocar teclado. Eu estou todo enferrujado, mas eu já toquei bastante, minha vida foi... Chega uma hora, os teus dedos, eles parecem que não correspondem, mas parece que chega uma hora que a coisa desabrocha, acontece. Aí você está tocando.
Com Deus é a mesma coisa. Parece que na hora, no começo tem uma certa resistência, mas depois desabrocha. Você consegue entender Deus, você sente Deus na oração, você sente que Ele está ali com você. É uma relação que não dá para explicar, entendeu? Mas acontece. Mas é necessário que você tenha esse coração contrito, ou seja, que você entenda o que você está falando. Esse é o meu esforço com vocês. Eu estou dando apenas orientações, mas o acontecer é com vocês. Mas acontece. E quando Deus se alegra com a gente, é muito bom. É muito bom mesmo. É uma sensação maravilhosa. Muito bom. Mais alguma coisa? Josi, você entendeu? Não? Podemos encerrar? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Alguma pergunta aí Não, né? O pessoal que está em casa, cuidado, não entrem. Eu estou olhando para vocês aí, cuidado, não entrem nesse comodismo. Se você tem pergunta, faça a pergunta. Digitar, incomoda, mas digite e mande para a gente, tá bom? Eu faço questão de responder a sua pergunta. Vamos lá, vamos orar, vamos encerrar. Quantos aí se sentem abençoados por essa manhã? Amém? Glória a Deus, vá buscar. Está aí. Vocês conseguiram acessar as aulas? Está aí, né? Então pegue lá, faça a revisão, está bonitinha para você. Eu acho que o PDF não tem esses recursos não tem esses recursos de animação, mas está lá a base lá, você pode anotar depois e fica à vontade. Se tiver alguma pergunta, depois direcione para a gente. Outra coisa, aproveitando, tem pessoas que estão me perguntando durante a semana muitas coisas. Eu queria mais uma vez dizer para vocês, se vocês tivessem paciência, que eu sou uma pessoa extremamente ocupada durante a semana. Então às vezes você me manda, eu faço questão de responder, só que na hora não dá para responder. E tem coisas que depois eu esqueço. Insista, tá? Pessoas que me mandam uma mensagem, na hora não dá para responder. Eu estou numa reunião, eu estou falando, mas eu acesso lá e tal, tive que parar, tal, não deu para responder, acabou a reunião, eu esqueci. Então não pense que é descaso, porque às vezes não dá para responder mesmo. E não entre naquela história, não vai incomodar o pastor, porque o pastor é uma pessoa muito ocupada. Não faz isso, que você está errando do mesmo jeito. Vamos orar, vamos encerrar. Deus, o teu nome, Deus, Torre Forte. São 32 aí que eu coloquei, mas ao todo são 38. Ainda tem um Deus que sara, ainda tem um Deus que é a minha provisão, um Deus que é a minha bandeira. Tantas coisas, Senhor, tantas coisas que a gente aprender. E se o teu povo prestar atenção, tem matéria aí para estudar a semana inteira para querer te conhecer mais. Muita coisa, talvez o mês inteiro. A única coisa que eu te peço é que tu possa te manifestar na vida desse povo que está aqui em casa, para que eles saibam que tu és uma torre forte, um recurso maravilhoso, que nós não vamos nos sentir sozinhos, abandonados, não vamos nos sentir na falência, não vamos ficar na falência, não vamos nos sentir abandonados. Senhor, tu és um recurso maravilhoso para nós. Espírito de Deus, revela mais a esse teu povo aí, em nome de Jesus, amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão, minha irmã, hoje e para sempre.